Voltamos com a LERJ Entrevista, que está falando sobre mobilidade urbana aqui no estado do Rio. Bom, deputado, a gente falou muito sobre metrô. Agora, essa área de trens que transporta grande parte da população dos subúrbios aqui para o centro da cidade do Rio. Qual é a solução para os trens? Muitas vezes a gente ouvia falar na transformação do trem em metrô, mas esse projeto nunca foi tocado. Olha só, esse é o grande objetivo. Eu acho que não há como organizar os transportes na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro sem que você dê prioridade total e absoluta ao sistema de transportes ferroviários. A via permanente nossa é imensa. Você tem linha de trem que sai da Central do Brasil e vai até Santa Cruz. Já foi até Matadouro. Pode se estender até Itaguaí, já que Itaguaí é um grande polo industrial hoje. Hoje está parado em Santa Cruz o trem, mas tem que ir a Matadouro. Matadouro pode fazer uma integração lá com os BRTs, o BRT Oeste, que chega lá, e ir até Itaguaí. Esse é um primeiro projeto que não está no pedido aí de recursos, mas é que fundamental para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e fundamental para Itaguaí. Então esse é o primeiro eixo. É o eixo que a gente chama o eixo da Central, o eixo que vai para a Zona Oeste. Tem um segundo eixo, que vai em cima desse mesmo, em Deodoro, deriva para a nossa Baixada Fluminense, indo o trem até Japeri, mas podendo, com frequência maior, também se estender a Paracambi, que é o pé da serra, né? E tem um outro eixo que chamava o eixo de... chama o eixo de Saracuruna, que vai por Caxias. E tem um outro eixo que vai em direção a São João de Meriti. Então o que eu quero dizer é como fosse uma espinha dorsal que se bifurca em outras espinhas. E existem ramais desativados imensos, como a linha de Auste, que ligava Nova Iguaçu a Zona Oeste, como diversas derivações em Magé, como acesso ferroviário para Petrópolis. Então, o caminho da ferrovia é o caminho ideal. Mas já pegar essas vias que estão implantadas, essas vias permanentes, e transformar em metrô de superfície. O que quer dizer isso? Não é que metrô de superfície é que a frequência entre trens tem que ser adequada, o conforto, a segurança e o respeito aos horários. E trens com ar-condicionado e, de preferência, fechando algumas estações centrais, pelo menos, para evitar, no verão, a fuga do ar-condicionado. Se isso for feito, você dá um salto de qualidade nos transportes. Está se pedindo 2,1 bilhões de reais para esse quesito desse projeto de mobilidade. Eu acho que todo recurso, primeiro, tinha que ser direcionado para estruturar o trem. Estruturado o trem, aí derivava nos outros sistemas. Espero, né, que esses 2,1 sejam investidos, em novas composições e novas sinalizações de controle, né, porque uma das coisas importantes na ferrovia é a sinalização e o controle operacional para atender o quesito segurança, para não acontecer que toda hora está acontecendo, que um trem parou de operar ou por defeito do trem, ou porque houve problemas ou no dormente, ou na via permanente, não importa, ou na sinalização. Com esse sistema seguro, você tem a espinha dorsal montada. Aí as integrações com os outros sistemas de menor capacidade pode vir funcionar, né? Então, eu acho que essa é a questão central. A outra questão também, que não está tratada, é que, pelo incrível que pareça, o fornecimento da energia no horário do pico é mais caro, né? Poucas pessoas sabem disso. O preço que o sistema oferta para energia no horário do pico é mais caro. E não há redução no preço da energia para o transporte ferroviário e metroviário, o que faz com que encareça as próprias tarifas. Já se conseguiu reduções de alíquota de impostos, mas você tem um preço da energia muito mais alto.
isso vai bater no bolso do usuário. Seria válido dar um incentivo para quem usasse o transporte de massa nesses horários? Não, é cobrar da energia, a energia fornecida no horário do pico para o transporte ferroviário e metroviário de passageiros fosse o mesmo preço da energia fora do pico. E agora essa solução que a Prefeitura do Rio tem tocado muito aqui na cidade, que é o BRT, é uma solução acertada? A gente vê que é um projeto mais de rápida implantação, só que não tem uma viabilidade tão grande quanto o transporte de massa, né? Olha só, não tem, o BRT não pode ser panaceia. O que quer dizer isso? Não pode ser solução para todos os casos. A Transoeste é uma solução, né? Uma solução provisória, porque lá não tinha nada. Então se fez um segundo túnel da Grossa Funda e se fez o BRT de Santa Cruz à Barra da Tijuca, né? E vai ter que estendê-lo até o Jardim Oceânico para entregar com o metrô que vai chegar lá. Solução que acho correta, mas não é a solução para tudo. Por exemplo, o Transcarioca. Há 5, 6 anos, o volume de passageiros neste eixo já pedia metrô. Então você vai lançar um Transcarioca lá. Ele já vai nascer com a capacidade na goela, esgotada. Então, essas questões é que tem que ser melhor ponderada. Então, está se tentando aumentar essas capacidades, em vez de ser uma via segregada, trabalhando com 2 vias por sentido, 2 faixas por sentido segregada, né? Para aumentar. Em vez de trabalhar com ônibus biarticulado, já começa a se querer se utilizar ônibus triarticulado, 3 composições. E ter estações, por isso que é necessário 2 faixas, como opera-se o trem, diretas e paradouro, né? O que é o direto? Por exemplo, o BRT sai de Santa Cruz. Pode ter um carro que sai de Santa Cruz e só vai parar na Barra da Tijuca, seria o direto. E tem o parador que sai da Santa Cruz, vai parar em Pingo Alto, parar em todas as estações. Como sempre operou o trem. Então estão se sofisticando o esquema do BRT para que ele possa carregar mais gente, né? Mas cada faixa a mais que você toma da via permanente, você está tomando faixas de quê? Dos automóveis. Então você não pode ficar dando incentivo fiscal para botar mais automóvel na rua, porque não vai ter como transitar. Eu, por exemplo, acho que nós devíamos ter aqui um fundo contábil da região metropolitana, como já tivemos em outra época, e todo ICMS que derivasse da indústria automobilística tinha que ir para esse fundo para investir em mobilidade urbana. E nós tínhamos que produzir, o Congresso Nacional, o Parlamento Fluminense, discutindo com a sociedade, né? Você não tem o Código de Defesa do Consumidor, você tinha que ter o Código de Defesa do usuário sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Botar, por exemplo, no metrô, taxa de ocupação dos vagões, não mais que 4 passageiros por metro quadrado, que é qualidade, né? Então, acho que essas manifestações em relação à mobilidade urbana, esses protestos, pode ser também uma mola propulsora para se avançar nesses sistemas e os governos acordarem para ter planejamento, alocação de recursos de forma continuada, até porque sem transporte não se viabiliza a produção. Agora, essa questão das barcas, que a gente vê muitos problemas nas barcas, pelo menos há 5 anos, acidentes, problemas com frequência, problemas com as próprias barcas. Qual é a solução para esse serviço funcionar de fato para a população? A solução no papel está dimensionada, né? É aumentar a capacidade das 2 principais estações, Praça 15 e Niterói, e ampliar o número de embarcações, inclusive servindo também com maior frequência tanto Paquetá quanto Cocotá na Ilha do Governador.
O problema é a velocidade com que isso está acontecendo, porque a transferência de demanda para barcas está sendo maior que a velocidade dos investimentos, né? As barcas começaram a ser encomendadas, mas ainda chegaram só 2 barcas, né? De um total de 10 que serão necessárias. E redimensionar isso com um olhar no futuro, por causa dessas transferências absurdas que vão acontecer, por causa dessa decisão unilateral do prefeito da cidade do Rio de Janeiro de demolir a Avenida Perimetral, que é um bem que não lhe pertence, porque é um bem metropolitano, é uma BR, a 040, que serve de acesso à BR-101 para dar acesso à Ponte Rio-Niterói, a linha vermelha e a Avenida Brasil. Agora, falando rapidamente, que o nosso tempo já está se esgotando, o VLT realmente parece que vai ser implantado aqui no Rio, está no projeto. Algumas cidades, principalmente europeias, optaram pelo VLT por ser menos poluente, por ser quase que um metrô. É uma solução viável aqui? Ele não é quase um metrô, ele tem uma capacidade muito menor. Mas aqui no centro da cidade, eu defendo essa solução há muito tempo. Porque eu digo, o centro da cidade são 2 quadriláteros. Pensa bem. Primeiro, o quadrilátero é onde vai ser implantado esse metrô, esse VLT, Veículo Leve sobre Trilho. Rodrigues Alves, Francisco Bicalho, Presidente Vargas, Rio Branco, com uma extensão até o aeroporto Santos Dumont. O segundo quadrilátero, a mesma Presidente Vargas, a mesma Rio Branco, a Cinelândia, o eixo da Frecaneca em direção a Francisco Bicalho. Quer dizer, se você fizer esse quadrado e esse polígono segundo, você cruzou todas as possibilidades de integração com metrô, com barcas, com aeroporto, com ônibus, com sistemas BRTs, etc. Você fez a integração total para as pessoas poderem se deslocar e ter mobilidade em relação ao maior polo de geração, que ainda é a região central da cidade. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. A Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.